Boa noite a todos, graça e paz. Amém, irmãos? Aleluia. Que bom poder servir ao Senhor mais uma vez e contemplar o rosto dessa galera abençoada. O Senhor nos chama de príncipes e princesas, né? E realmente nós somos mesmos. Antes da palavra, eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho do que eu estou vivendo, experimentando nos últimos dias, sobre família. A minha família é uma família muito abençoada, uma família muito feliz no Senhor. Minha esposa está ali, ela é linda, linda de verdade, e Deus foi tão generoso comigo, que através dela eu acredito que eu melhorei bastante. Mas se eu tivesse uma foto bem antiga para mostrar para vocês, vocês vão ver que eu estou falando muito verdadeiramente. Eu era realmente muito esquisito. Mas, que nem o pastor Domingo diz, né? Ninguém é feio. Somos a imagem e a semelhança do Senhor e acreditamos que Ele sabe de todas as coisas. E eu tenho duas filhas já casadas, que a Jéssica está aqui, e tem a Emanuele também já casada. A Jéssica nos deu, né, 2 netinhos junto com o Heber. E a Emanuele também agora recentemente, está com 6 meses, vai para 6 meses, o Dorian. E a Keren Apu, que muitos irmãos conhecem, alguns conhecem, alguns não conhecem. A Keren Apu, que sábado passado nós oficializamos o noivado dela. E em julho, eu acredito que é o casamento. A Carol está ali orando desde os 10 anos de idade para esse propósito de casamento também. E eu já vejo pela fé, contemplo pela fé, né, o próximo genro chegando aí. E a Keren manda abraço para os irmãos, ela queria estar aqui hoje, mas devido à emoção forte que está no coração em relação à família do noivo, hoje é aniversário da Maria Clara, que é a cunhada dela, e eles convenceram ela de estar juntos. Mas essa é a minha família abençoada, irmãos. E hoje nós nos encontramos, né, apenas eu, minha esposa e a Carol, na minha casa com meu sogro. E mês que vem nós estamos partindo de Cuiabá para Alagoas. Vamos morar em Maceió, não sei quanto tempo, mas Deus sabe de todas as coisas e o período que vamos ficar por ali. E a minha visão sobre essa partida, sobre esse momento novo, é de que nós vamos continuar fazendo a vontade de Deus de uma forma diferente. Eu acredito que vamos até as pessoas, e não vamos mais esperar as pessoas virem até nós, como eram os cultos, durante 13 anos ali no Novo Milênio. Aqui é onde o pastor Domingo está cuidando da igreja agora. As pessoas vinham até nós e ali nós cuidávamos, reuníamos, orávamos, ministrávamos, determinávamos sobre elas as bênçãos de Deus. E agora vamos para um novo momento, eu acredito que vai ser muito bom e vai ser muito forte. Durante um período muito longo, nós fizemos esse trabalho. Eu acredito que foi um experimento de Deus, foi uma maneira dele nos levar a ser aprovado nisso. E nós fizemos aqui na Serra de São Vicente durante 3 anos e meio, mais ou menos, não recordo exatamente o período, mas todos os meses nós estávamos ali celebrando a ceia com aquela comunidade ali na Serra de São Vicente. Dá 75 quilômetros para ir, 75 para retornar. E depois, mais 3 anos e meio, não me recordo exatamente o tempo também, fizemos Sinop, irmão, são 510 quilômetros. 3 anos e meio nós fizemos, sem faltar um mês, ali em Sinop, também levando a mensagem de Deus, ministrando a ceia do Senhor e trabalhando com aquele povo ali em Sinop. Hoje nós temos essa liberdade de Deus de ir aonde Ele quiser nos levar. E eu acredito muito que vai ser bênção, vai ser um divisor de águas, tanto na minha vida, quanto na vida da minha família, e na vida daqueles que Deus vai nos levar até eles. Amém, irmãos? Conto com a oração de vocês. Ore por nós, interceda por nós. Nós somos IBN Renovo. O meu pastor é o pastor Domingos, sempre foi, e eu acredito que sempre será, a não ser se ele me deportar para algum outro pastor, mas eu acredito que isso não vai acontecer. Mas é o meu pastor, amo de verdade, amo mesmo bastante, a pastora Sônia,
Inclusive, somos família, né? Através do web, agora faz parte da nossa família. E nós estamos juntos, amém, irmãos? Visite Maceió e que Deus possa, né, migrar mais irmãos para lá também. E, de repente, nós vamos abrir lá uma congregação poderosa. Amém? Deus sabe de todas as coisas, não é isso? Glória a Deus. Obrigado, pastor, por essa oportunidade. Eu achei que eu não pregaria mais em Cuiabá, aqui nessa igreja. Mas já saiu até um telão aqui atrás com uma mensagem que dia 7, né? Né, meu querido? Dia 7. Nós vamos comer aqui bastante a palavra de Deus e muita costela assada. Vai ser bênção, aleluia. Amém? Vamos falar sobre um tema muito interessante, o homem provedor. Eu creio que vai ser bênção. Beleza? Irmãos, estudei bastante, pedindo a Deus o que falar hoje com os irmãos e o que ouvir também hoje junto com os irmãos, claro. Nós estamos sempre ouvindo sobre as armaduras espirituais. Nós ouvimos, nós lemos, nós sabemos muito bem que Deus ele nos chama para nós estarmos usando, estarmos realmente desfrutando, usando e agindo com essas armaduras. E muitas das vezes você pode se perguntar, será que eu estou usando as minhas armaduras espirituais? Será que eu estou usufruindo desse poder, dessa ferramenta poderosa que Deus deixou para mim? Será que você realmente usa essas armaduras? Elas foram dadas por Deus a nós. Ele deixou para nós, deixou para a igreja. Ele deixou para a humanidade, na verdade. A igreja aprende mais rápido a usar sobre o que Deus deixou para nós. E é tão interessante, irmãos, sobre esse assunto, porque Deus ele nos alerta, nos desperta, em várias passagens da Bíblia, sobre os deslizes que nós cometemos. E deslize só acontece quando nós não estamos realmente dentro do padrão que Deus confiou que nós devemos viver. E por isso nós deslizamos, e a Bíblia até fala que nós naufragamos, nós perecemos por falta de conhecimento, por falta de total domínio daquilo que temos por direito. Nós temos as histórias da Bíblia sobre grandes vitórias, sobre grandes feitos da parte de Deus, através de homens simples como nós, humilde como nós somos, e também frágil como nós somos. Nós temos a história, desde o início, sobre o grande operar de Deus através de homens como nós. E, de repente, nós estamos vivendo apenas a sombra e a história desses homens. Estamos apenas nos emocionando com a história. Às vezes até choramos em ler as histórias. Às vezes nós ficamos tão convictos que vamos realmente viver aquilo também e acabamos, de repente, até mais ainda frustrados, porque falhamos novamente. Isso é verdade, irmãos. Porque tantas pessoas mudam de comportamentos, mudam de maneiras de agir, mudam de como gostar um do outro, mudam como tratar um ao outro por causa dos deslizes. E os deslizes só acontecem porque nós não estamos realmente usufruindo daquilo que Deus deixou para nós. Será que Deus nos deixaria tão vulnerável, falhando da parte dele? Não, nunca, jamais. Deus nunca iria falhar sobre o zelo, o cuidado, a manutenção, a proteção, a provisão dele, e de uma forma onde nós jamais vacilaríamos. Deus jamais ia errar, e ele não errou, ele não falhou, ele não vai falhar, ele sempre vai cuidar de nós. Mas nós temos falhado, irmãos, nós temos sido desobedientes, nós temos sido duros de servidão, nós estamos perecendo porque somos duros de servidão. Aí você pensa, não, pastor, mas eu não, porque eu estou alinhado com Deus. Amém, glória a Deus. Mas você faz parte do corpo, amém? Nós somos um só, amém? E por sermos um só, irmãos, então não seja egoísta. Você está perecendo também. Você também está
devidamente ferido, causadamente ferido, machucado, sofrendo, porque o membro que pertence ao mesmo corpo que nós somos está ferido também, está machucado. Se tem alguém doente, todos nós estamos doentes. Se você não sente essa dor, tem problema seríssimo. Tem problema seríssimo. Precisa fazer uma revisão. E essa revisão, eu creio que você está se esforçando por ela, por isso você está aqui. Por isso você veio e está aqui. E você veio porque a manutenção e o mantenedor dessa manutenção, que é o Espírito Santo, te trouxe para cá. Agora, queridos, em nome de Jesus, é mais uma ministração da parte de Deus na minha vida e na sua. Vamos fazer certo, amém? Vamos fazer certo. E vai ser um divisor de águas na sua vida. Glória a Deus. Davi, um simples pastor de ovelha, mas grande gigante na sua postura e comportamento, desde o tempo da humilhação, irmãos. Ele era chamado de filho da prostituição, filho do adultério, filho do desrespeito. Ele era zombado e reprimido pelos irmãos. E essa zombaria da família e repreensão dos irmãos sobre Davi, ela se estende para as outras pessoas, porque os próprios da casa faziam isso com o próprio irmão. Isso acontece no nosso meio constantemente. Os Davis estão sendo preparados, moldados, e um dia vão ser vistos de uma forma grande. Mas a cada um daqueles que de forma maldosa, não premeditada, de forma maldosa, não calculada, de forma maldosa por não obedecer às regras de Deus, feriu o Davi com palavras, com defamação, eles pagaram um preço altíssimo, pagaram caro, irmãos. José do Egito foi ferido pelos irmãos. A recompensa daquela ação maligna, maldosa, terrível contra José, trouxe àquele povo de Israel e a toda a sua geração e descendência 400 anos de escravidão. Terrível. Ao ponto deles acostumarem com aquela dor, ao ponto deles amarem aquela vida de miséria que eles viviam no Egito. Tanto que se estende essa miséria por um período longo, até que todos fossem purificados. Muitos foram purificados no deserto, engolidos vivos, mas alcançaram a purificação. O católico chama de purgatório. Depois que morre, passa por uma situação de dor. Isso não existe. Agora, em vida, há sim um acerto com Deus. E 400 anos de dor, de flagelo, de humilhação. O povo amado de Deus, porque houve uma falha terrível de conspirar um contra o outro. E isso nós temos, irmãos, registrado na Bíblia e temos vivido diariamente em nosso meio. Os próprios da casa ferindo os seus. Os próprios da casa indo contra os seus. E aí, voltando às armaduras espirituais. Do Efésios 6:10, todos nós conhecemos, eu creio, o texto. Lá começa da seguinte forma, na parte B do primeiro versículo: vivam na força e no poder de Cristo, na força e no poder de Jesus. É ali que nós devemos viver e a maneira como devemos nos posicionar, na força e no poder de Jesus. Está escrito dessa forma. Logo em seguida, o apóstolo Paulo continua dizendo: as armaduras espirituais, elas devem ser usadas por nós, porque o dia mau vai chegar. O dia mau, irmãos, não é os fatos que você está vivendo de dor. Os dias maus não é a situação ruim que afligiu a sua vida. Os dias maus não é a perca do ente querido. O dia mau não é
a sua falência financeira é apenas o fruto do dia grande e mal que você viveu. Qual foi esse dia? Não olhar para a situação através da palavra de Deus. Quando você não olha para as situações, sejam elas pequenas ou grandes, através da palavra, você vai pecar contra Deus. Você vai desobedecer a Deus. E quando você desobedece a Deus, ali é o pecado que você cometeu. Ali é o dia mau. O dia mau na minha vida e na sua vida é quando nós desobedecemos a Deus. Esse é o dia mau. Agora, o fruto dessa desobediência, que está sendo interpretado pelas pessoas como o dia mau, não. Se você vai bem com Deus, tudo vai bem com você, com a sua casa, com a sua saúde, com o seu bem-estar, com as suas emoções, com as suas energias, com tudo que você é, vai bem, porque você tem Deus cuidando de você. Deus nunca e jamais Ele vai impedir você de viver o que você quer viver. Jamais. Deus não age assim. Mas Ele nos respeita. Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. Ele quer realmente cuidar de nós da maneira certa. Mas nós dizemos não para Deus. Não para Deus. Toda a criação, irmãos, ela continua intacta na sua origem. Há uma só que se corrompeu. Qual é? O homem. Toda a criação continua na mesma postura, no mesmo parecer que Deus deixou. Toda. Os animais, a natureza, o clima, o sistema solar, tudo permanece, as estações todas no seu período exato, da maneira como Deus estabeleceu. Cai por terra toda essa conspiração dos estudantes, dos cientistas, dos pesquisadores do clima, de que o homem está destruindo o planeta. Cai por terra, porque Deus disse, enquanto a minha palavra estiver atuando, enquanto a minha palavra estiver na verdade da humanidade, todas as coisas permanecem como eu criei. Deus fala isso? Sim. Mas há uma só criação que corrompeu e continua se corrompendo. O homem. Toda a criação diz sim para Deus. E o homem diz não para Deus. Nós somos esses que diz não para Deus. Quantas vezes eu disse não para Deus hoje? Eu, Manuel. Quando eu digo não para Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu não me importo com as armaduras espirituais que o Senhor deixou para mim. Eu não ligo para elas. Eu não estou nem um pouco preocupado. Porque eu tenho quem me socorre. Eu tenho o meu braço forte. Eu tenho o meu pastor que ora por mim. Eu tenho a minha família aqui comigo. Eu ainda tenho o arroz na lata. Eu tenho carne. E eu ainda tenho coisas. Eu não me importo para a sua palavra, para os seus mandamentos, para os seus decretos. Eu não me importo pelo esforço que o Senhor tem feito através do pastor Domingos, para que eu possa me alinhar com a visão. Eu não me importo. É assim que nós dizemos não para Deus. Quantos saem do culto, às vezes triste, aborrecido, sai daqui do culto, porque não gostou de coisas que viu, de coisas que presenciou ou que sentiu. Está dizendo não para Deus. Irmãos, é muito sério. No Evangelho de Jesus, o Senhor Jesus fala sobre verdades e fundamentos que nós não podemos jamais omiti-los. Nós não podemos jamais perder a vista sobre esses mandamentos. Ele fala sobre dois caminhos. Um caminho estreito e apertado e um caminho largo e espaçoso. Esses dois caminhos estão sendo, literalmente, irmãos, anunciados dentro da comunidade. Muitos pensam que o caminho largo e espaçoso é quem está no mundo. Não. Quem está no mundo não entende sobre caminho, não entende sobre Jesus, não entende sobre mensagem de ficar sentado ouvindo uma palavra como nós estamos aqui. Não entende, eles estão mortos.
Isso para eles que nós estamos aqui agora é loucura. Então o caminho largo e espaçoso, como também o estreito e apertado, o Senhor está dizendo sobre o povo que diz Senhor, Senhor, mas não obedece. Hoje, irmãos, está recheado de mensagens no YouTube, no Instagram, de mensagens que são paralelas, são maldosas, são mentirosas, são destruidoras. É uma obra satânica tentando contra a verdade da mensagem de Deus, da palavra pura, verdadeira, da palavra que não se pode negociar o padrão dela, mas está assim, ó. Quantos hoje não conseguem ser fiel a Deus, porque estão ouvindo outros conselheiros, outros ensinadores, malignos, malditos, que vão prestar conta com Deus um dia? Será, pastor? Irmãos, pode uma irmã do louvor louvar aqui em fornicação? Pode. Pode eu, Manuel, estar pregando aqui em adultério? Sim. Posso eu orar por um enfermo e ele ser curado, e ele mesmo em adultério? Sim, também. Isso é possível? Sim. Como que eu posso provar isso? Nesse texto de Efésios capítulo 6, Mateus capítulo 7, o Senhor disse que vai chegar um grupo de pessoas diante dele, e vai dizer: mas Senhor, no teu nome eu curei, mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, mas Senhor, no teu nome eu batizei muitas almas, mas Senhor, no teu nome eu falei em línguas, mas Senhor, no teu nome eu profetizei. E o que o Senhor disse a essas pessoas? Eu não vos conheço, eu não vos conheço, apartem-se de mim, malditos. Por que o Senhor disse que não os conhecia? Porque eles eram adúlteros, mentirosos, devassos, promíscuos, fornicadores. Irmãos, você é casado, você tem a sua esposa, você, irmã, tem seu esposo. Aí você agora fica conformado em ver a sua esposa assistindo o vizinho do lado constantemente porque ele está malhando, ou assistindo nas redes sociais fundamentos que ferem o relacionamento, e você se conforma com isso. Você aceita isso? Não, não pode aceitar. Você nunca vai aceitar. Jamais eu iria aceitar a minha esposa com uma intenção qualquer em direção a um outro homem. Eu ia chorar muito primeiro. Eu ia chorar muito para que eu não ficasse louco. Depois que eu tivesse chorado bastante, eu ia pedir a Deus: me ajuda, Senhor, a ajudar a minha esposa. Assim o Senhor Jesus tem feito comigo e com você. Ele chorou lágrimas de sangue. Dos polos dele, de tanta pressão, de intensidade de oração, explodiram as suas células e misturou sangue com líquido, com água, chorando por mim e por você, clamando para que nós fôssemos resgatados da prostituição, do adultério, que se acontece, se consuma primeiramente por desobedecer a Deus. O adultério que Deus implica sobre mim e você, irmãos, a prostituição e a fornicação, é quando se trata de não obedecer a palavra de Deus. O resto é apenas fruto desta miséria que nós andamos muitas das vezes. O que implica sobre a minha vida e a sua vida é a loucura de nós nos adulterarmos, desobedecendo a palavra de Deus, vivendo de forma devassa, uma vida superficial. Isso é adultério? Sim. 3 horas, vou colocar só 3 horas, de redes sociais, 10 minutos com Deus. Adultério. Adultério. Dor de separação. Vida louca.
vida presmíscua. É verdade. Eu não acredito. Espera o resultado lá na frente. Não precisa acreditar ou desacreditar ou ficar com raiva de mim, mas espere o resultado lá na frente. Uma vida de dor, uma vida de humilhação, uma vida de desprezo, de abandono, de solidão, ao ponto de muitos desistirem da fé. A igreja errou com essas pessoas? Não. A igreja falhou com elas? Não. O pastor falhou? Não. A decisão é pessoal. É nós que decidimos. A decisão é nossa. Eu acredito, irmãos, não sei se vai ferir a nossa teologia, pastor, mas eu acredito que a vida de comportamento, a vida de caráter, a vida padrão de um homem, de uma mulher, não precisa nem da Bíblia, da palavra de Deus, para nós andarmos corretamente. A Bíblia precisa sim dela para nós trazermos os céus aqui na terra e depois irmos para o céu e celebrar com o Senhor. O Senhor diz na palavra dele que aqueles que obedecem a Ele, que aqueles que andam nos seus caminhos, que aqueles que temem ao Senhor por decisão, não porque coisas podem acontecer ou porque vai para o inferno, mas por decisão. E eu decido a obedecer a Deus. O Senhor disse que Ele tem um lugar preparado, maravilhoso, espetacular para essas pessoas. Ele nem fala, você vai ser salvo primeiro. Ele fala, eu já tenho um lugar preparado para você. Por quê? Porque Ele verdadeiramente não negocia o padrão dele. Outro fundamento que está no Novo Testamento que o Senhor fala sobre construir a casa sobre 2 terrenos, a rocha e a areia. Essa lista de coisas que eu falei agora são de pessoas que constroem sobre a areia, que constroem da maneira que elas querem construir, não da maneira que o pastor ensina. Elas ignoram a maneira que está sendo ensinado e elas querem construir da sua maneira. O pastor está equivocado. E ele, Deus também. Jesus também está equivocado. O Espírito Santo também está equivocado. Não precisa disso tudo, não. Culto de homens, célula, dízimos e oferta, mídia. Para que tudo isso? Eu não preciso me envolver tanto. O sangue de Jesus já me salvou. O sacrifício lá da cruz completou tudo. Ele ressuscitou. Essa é a defesa maligna. Tudo isso é verdade, sim. Mas há uma caminhada, querida, há uma jornada. Há um crescimento a ser realmente identificado, passo a passo. Há um crescimento que precisa ser cuidado de forma respeitosa. Nós temos 40 dias registrados na Bíblia, um número muito repetido. Aos 41 dias acontece o milagre. São vários 40 dias, começando pelo jejum de Jesus. No 41º dia, o demônio, ele vai embora. No dilúvio, 40 dias, 41º ano seguinte, celebração ao Senhor. 40 anos de caminhada pelo deserto, ao 41º ano, a conquista da terra prometida. Enquanto não chegar no padrão, não alcança o 41º ano. Muitas vezes você está perguntando por que tanta demora, por que tanta dor, por que tanta dificuldade, por que tanta peleja, por que tanta confusão? A resposta, querido, é simples. Volte rapidamente para os conceitos de Deus, para os preceitos do Senhor, para as direções que Ele colocou na sua vida. Volte e permaneça lá. Voltar e permanecer não é por emoção,
não é porque você está passando por dificuldade, mas é por decisão. Eu decido e vou permanecer agora, até o fim. Aí nós falamos das armaduras espirituais. Eu já vi pessoas ensinar, e eu não estou indo contra, jamais, fora, não tem nada a ver. Eu vi pessoas ensinar que devemos, logo pela manhã, fazer ali um teatro, pegar ali o capacete da salvação, vestir na cabeça, pegar ali a couraça da justiça, colocar aqui no tórax, amarrar o cinturão aqui, fazer tudo certinho, amarrar o cinturão da verdade, e calçar aqui a sandália do Evangelho da Paz, e aí colocar aqui o escudo da fé na mão esquerda, e colocar a espada do Espírito na mão direita. Agora eu estou pronto, agora eu vou. Irmãos, é profético, legal, beleza, benção pura, está vivendo, ministrando a palavra, mas nada a ver sobre as armaduras espirituais. Vamos ver o que é as armaduras espirituais para nós? Abra sua Bíblia, agora eu vou ler o texto. No livro de deixa eu abrir aqui. No livro de Lucas, capítulo 6. Jesus deixa o exemplo. Primeiro, irmãos, ele vai ao monte e ele ora a noite toda. No capítulo 6 de Lucas, no versículo 12, ele ora a noite toda com um propósito, para que separasse 12 homens. Por isso, irmãos, fique atento. A sua vida e tudo que você vai fazer precisa de outras pessoas para te ajudar. Seja na casa, seja na empresa, seja no trabalho, seja lá na sua escola, onde você vai precisar de pessoas. Você sozinho não faz todas as coisas. E Jesus vai lá e ora a Deus, ao Pai, para que separasse 12 homens. Separa os 12 homens. Logo em seguida, não vou ler o texto, depois você lê. No versículo 17, ele, depois de separar os 12 homens, ele desce com os discípulos lá do monte. E ele diz, nesse registro, após a descida, ele diz que com ele estavam os discípulos, e ele foi por uma região ampla e plana, e lá ele encontra os seguidores, e logo após ele fala sobre a multidão. Ele estava com 3 grupos de pessoas, os discípulos, os seguidores, a multidão. E ele começa a ensinar agora os discípulos e os seguidores e a multidão. Ele disse da seguinte forma, olha só, preste atenção. Versículo 18. Tinha vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder, e ele curava a todos. Beleza. Aqui ele está apresentando para as pessoas tudo que vai acontecer sobre aqueles que crêem. E as pessoas que criam, elas eram curadas, eram livres dos demônios, das enfermidades. E ali permaneciam os 3 grupos, os discípulos, os seguidores e a multidão. Agora ele fala sobre as armaduras espirituais de Efésios 6:10. Sobre bênçãos e condenações. Ele começa dizendo assim: então Jesus se voltou para os discípulos e disse: felizes são vocês os pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Ele não estava falando sobre posses, ele não estava falando sobre bens, ele estava falando sobre pessoas que reconheciam que precisavam e dependiam da misericórdia de Deus, de pessoas que estavam ansiando para que esse dia chegasse. Tinha algumas pessoas menos pobres nesse grupo de gente? Claro que tinha. Os discípulos eram os menos pobres, os mais pobres. Os discípulos eram os mais pobres, os menos pobres era a multidão e também o grupo de seguidores. Quanto maior as pessoas
são em si menos pobres de espíritos elas são, e muito menos elas vão ouvir. Presta atenção. Quanto maiores elas entendem sobre si, quanto mais elas confiam em si, elas se tornam pessoas fechadas, se tornam pessoas bloqueadas, elas se tornam pessoas endurecidas. Elas não conseguem obedecer a Jesus. Elas não conseguem obedecer a palavra. Elas estão deixando as armaduras espirituais. As armaduras espirituais é a palavra de Deus. As armaduras espirituais é o poder de Deus. E esse poder é a palavra. A palavra é Jesus. Aí ele continua dizendo: felizes são vocês agora que estão famintos. Não é fome de comida, de arroz, feijão, carne, frutas, legumes. Não. Não. Fome de justiça. Fome de caráter. Fome de integridade. Fome de retidão. Fome de poder agradar a Deus. E conseguir agradar a Deus. Aí ele continua dizendo: pois serão saciados, vocês alcançarão este lugar. Aí ele diz: felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Irmãos, nós vamos sorrir, sabe aonde? Lá no céu. Essa alegria que o Senhor está mencionando aqui não tem nada a ver com essa alegria da nossa satisfação carnal, ou do propósito alcançado, ou de um elogio. Não, é alegria lá no céu. É uma alegria que nós vamos sorrir, que não tem explicação de tão gostoso vai ser. Não se explica. Não tem nada a ver com essa natureza aqui de baixo, esse ensino desse poder que Jesus deixou registrado para nós. Não tem nada a ver com isso. O mais pecador, miserável, o maior corrupto dessa vida está comendo a comida mais preciosa considerada nessa natureza. E é condenado ao inferno se não aceitar Jesus. Então não tem nada a ver com comida. Aí ele continua dizendo: felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os continuarem, caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Felizes somos nós quando as pessoas zombam de nós, caluniam de nós, eles falam contra nós, e essas pessoas, para caluniar de nós, elas precisam estar próximo de nós. Elas distantes, nunca vai haver calúnia. Quem é a pessoa mais propícia a caluniar você? É o seu cônjuge. Ele te conhece mais. Ele te conhece por completo. E se ele te conhecer por completo, e ele não velar, ele não proteger, e ele não cuidar desse valor, da maneira que ele conhece, ele já está caluniando. Ele está te expondo. Ela está te expondo. Então a pessoa propícia a trazer uma calúnia sobre você é aquele que mais te conhece. Quem não te conhece não tem como caluniar. Não sabe nada sobre você. Não vai poder falar sobre você. Então nós somos conhecidos como os Bíblia, os cristãos, como os seguidores de Jesus, como os loucos. E isso porque seguimos Jesus, o Filho do Homem. Aí ele continua dizendo: quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Lembre-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Aí ele continua dizendo que a aflição espera vocês ricos, pois já receberam sua consolação. Essa riqueza também, irmãos, não está relacionada a dinheiro, não está relacionada a poder financeiro, a posses, não. Está relacionado a orgulho, soberba, arrogância, prepotência, loucura. É essa riqueza que o Senhor está falando. Conheço pessoas que não têm nada e são vistos como ricos, mas eles são orgulhosos, soberbos, prepotentes, mentirosos, avarentos, caluniadores. Eles já foram faturados pelos seus próprios comportamentos. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Essa fartura também, pastor, não tem nada a ver com coisas. Claro que não, irmãos.
Nós falamos sobre a fartura de mensagem nas redes sociais. Aqui temos mensagens constantemente. Pastor Nil pregou o culto anterior. Pastor Domingo prega constantemente. Pastor Domingo está sempre nas redes sociais mandando mensagem. E você passa por lá e passa rapidão e nem olha. Por quê? Está farturado. Está cheio. Vai chegar um dia em que o Espírito do Senhor vai ser tirado dessa terra. E vai chegar a fome dessa fartura que tem hoje. Cada mensagem ouvida, irmãos, melhor seria não ouvir do que ouvir e não obedecer. Cada palavra ministrada desse altar, melhor seria nem estar aqui para ouvir, porque ouvindo, você assumiu uma responsabilidade. Você está sendo abençoado, você está sendo enriquecido com o ouro que só Jesus pode te vender. E você acaba às vezes desprezando e desmerecendo, desdenhando desse altar que tanto insiste para que você seja bênção nesta vida, bênção na vida das pessoas, e vivendo as armaduras espirituais como esse texto ensina. E aí ele continua dizendo, vou ser mais rápido, senão não vai dar tempo. Que aflição agora espera vocês que riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza, é a dor da sequidão espiritual que vai vir. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas. Quantas performances, quantas mensagens, quantos elogios você tem buscado e também tem ofertado na vida das pessoas e tem lutado por isso e tem insistido com essa questão, com os likes, com as buscas de ser visto e reconhecido, com interesses pessoais de crescer e poder ser alguém nessa vida, sendo que para essa natureza que você está direcionando, ela é podre, ela é loucura e não tem nada a ver com o reino de Jesus. O reino de Jesus é isso que ele está mostrando para nós, diferente de tudo que a mensagem do mundo está oferecendo. Aí ele continua dizendo, não vou ler o texto, amem os seus inimigos, orem por eles, abençoe eles, mas pelo contrário, o que nós temos visto é ódio, é ira, é revolta, é procurando uma maneira de rebater, de agredir também, de ferir, é o que mais temos visto dentro da comunidade, irmãos. Lá fora é normal, é natural isso. O Senhor está tratando para pessoas que estão seguindo o caminho, tanto o largo quanto o estreito. Hoje, se você está no largo, pule para o estreito. Mas mesmo no largo, você vai continuar ouvindo, e eu creio. E um dia você vai pular para o estreito. Ele disse, se você amar apenas os que te amam, assim também faz as pessoas do mundo. Devemos amar todas as pessoas. Agora, irmãos, o que representa o amor? Como você entende sobre o amor? O que é amor para você? Como você consegue decifrar, discernir amor? Amor não é o que muitas das pessoas pensam, que é dar coisa, é abraçar e dizer palavras, é bajular. Não. É promover pessoas. Não, isso não é amor. Isso é apenas frutos do amor verdadeiro. É uma variação de coisas que representam os frutos do amor, da bondade, da generosidade, assim por diante. Amor, querido, é você lutar pelo próximo, ao ponto de chorar e de se sufocar pela dor do seu próximo. Amor é quando alguém te fere a face e você dá o outro lado. Amor é quando alguém te toma uma sua capa e você, olha, você não precisa da túnica também? Leve. Amor é quando alguém puxa o seu tapete e você procura protegê-lo para não expô-lo. Esse é amor. Amor é quando alguém está te perseguindo e você dobra o seu joelho na madrugada. Senhor, abençoa ele. Senhor, cuida dele. Senhor, o Senhor morreu por ele. Ele precisa ir para onde eu estou indo também. E eu não vou desistir dele, Senhor. Esse é amor.
Essa é a armadura espiritual. Essa é a couraça da justiça. Esse é o escudo da fé. Essa é a espada do Espírito, irmão. Isso é a sandália do Evangelho da Paz. É o capacete da salvação. Amar é você entrar na batalha pelo próximo. Amar é você se doar, mesmo sem perspectiva se vai ter algum resultado positivo. Mesmo que tudo diz não dentro do seu coração, é impossível, mas você continua ali, acreditando. Jesus deixa um exemplo de amor para nós no último momento antes dele expirar. Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E os homens estavam furando Jesus. Eles estavam colocando vinagre na sua boca ferida. Eles estavam zombando de Jesus e das suas vestimentas. E Jesus disse: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Irmão, se aqueles homens soubessem verdadeiramente, dentro da sua mente consciente, de que Jesus era o Filho de Deus, será que eles feririam Jesus? Não, eles não machucariam Jesus, eles não iam ferir Jesus, eles jamais fariam o que eles estavam fazendo. Por isso Jesus deixou bem claro: eles não sabem o que fazem. As armaduras espirituais é andar como Jesus ensinou para que possamos andar. As armaduras espirituais é saber que, mesmo apedrejado, depois de passar por uma prisão injusta, passar por um naufrágio, como Paulo passou, mesmo depois de ser até mesmo perseguido pelos próprios irmãos, os patrícios dele, ele olha para tudo aquilo, ele considera tudo aquilo, ele declara publicamente: eu vivi um grande privilégio. Eu experimentei um privilégio extraordinário de sofrer um pouquinho do que o meu Cristo sofreu. Uma vírgula. E muitas das vezes você está confuso, para baixo, aborrecido, decepcionado, querendo desistir, querendo parar com tudo, por causa da oportunidade de você, dada por Deus a você, para que você possa usar e celebrar das armaduras que Ele confiou para você. Você simplesmente está passando por um momento oportuno de desfrutar das armaduras espirituais. A partir de hoje, vou viver como o Senhor me ensinou. E vou arrebentar com todos os problemas, com as armaduras que o Senhor me deu, da maneira que Ele tem para mim, da forma que Ele estabeleceu. Jamais voltarei atrás. Amém, queridos? Eu tenho experimentado isso que eu estou falando para você. Eu tenho sido verdadeiro nesses fatores que eu mencionei aqui. Eu tenho vivido isso desde a época da minha conversão. Os primeiros 7 anos da minha vida em Cristo Jesus foram de privilégio extraordinário, de grandes humilhação, que para mim era uma condução extraordinária de Deus na minha vida, para um lugar seguro. Eu não tinha reação para reagir diante daquilo. Por quê? Porque o meu coração estava em paz em Cristo. Porque se tivesse uma reação diante da situação em que eu estava, certamente eu iria reagir como a velha natureza, o velho homem. Mas o Senhor foi me ajudando, foi me consolidando. Pastor Domingo, muitas das vezes, Deus usou ele para me ajudar a consolidar essa parte, né, da ira, da raiva, da cólera, dessa coisa toda. Muitas das vezes. E ele vinha, e Deus usava ele para me ajudar. E assim Deus está usando muitas pessoas para te ajudar também.
Todos que chegarem até você, sejam com boas intenções ou más intenções, eles são cooperadores da parte de Deus para que você possa viver o Evangelho. Amém? Guarde esse tema no seu coração. O caminho largo e o caminho estreito, a decisão é minha. O caminho largo e o caminho estreito, a decisão é minha.